vou estar lendo o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo do 20. Deus maravilhoso, tu és fiel. Aleluia. Deus é tremendo. Glória. Confesso que sou um tanto quanto nervoso, mas creio que Deus irá me capacitar. Amém, glória a Deus. Assim como te capacita a cada dia para continuar nessa caminhada. Amém, Em Jesus. nome de Jesus. Já agradeço pela confiança da pastora e da liderança por estar me confiando essa tarefa de pregar, de trazer a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar lendo, creio que todos acharam. Amém. Noé se embebeda. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e contou a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube o que seu filho mais novo lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Amém. Até aqui. Aleluia. Já podemos ver essa palavra. Uma das primeiras coisas que nós vemos é o que Cã fez perante a situação que estava acontecendo com o seu próprio pai. Vemos que Cã era um dos filhos de Noé, assim como Sem e assim também como Jafé. E todos os três eram filhos dele e também estiveram na arca enquanto aconteceu o dilúvio. E Noé, depois que plantou uma vinha, foi ser lavrador da terra, se embriagou e ficou nu no meio de sua tenda. Só que eu, conjecturando, acho que Cã, depois de ter visto aquela cena, foi fazer fofoca e zombaria de seu pai para seus irmãos. Ao invés de tentar ajudar, ao invés de tentar fazer algo de bom contra aquela situação, ele tentou zombar de seu pai. De forma desonrosa ele fez isso, mas de forma honrosa, Sem e Jafé, Aleluia. Glória a Deus. ouvindo isso, foram até o seu pai e cobriram eles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De forma honrosa, e vemos aqui quão bons filhos eles eram perante todas aquelas situações que aconteceram. Vemos aqui a maldição que Noé fez. Aqui é Canaã. Canaã era filho, aqui diz na Bíblia que Canaã era filho de Cã. E Cã era filho de Noé. Então Noé amaldiçoou seu filho, seu neto. E aqui na Bíblia, cita depois, mais pra frente, nos próximos versículos, no próximo capítulo, que a descendência de Canaã e a descendência de outros filhos de Cã, e a descendência de Cã foram as pessoas, por exemplo, dos filisteus, que muitas das vezes afrontaram o povo de Israel, foram da descendência de Babel, fizeram a torre e depois quiseram alcançar os céus. E aconteceu depois no capítulo 11 de Gênesis a confusão das línguas. Deus é glória! Também Nínive, o lugar onde Jonas teria que pegar mais para frente. Meu Deus, olha aí, Jesus. Aleluia. Que foi uma cidade que na própria Bíblia cita que foi uma cidade desonrosa aos olhos de Deus. Citou Jesus e depois de novo se corrompeu. Deus destruiu a cidade. Sodoma e Gomorra
cidades na Bíblia que foram destruídas por Deus por conta da sua iniquidade, do seu pecado e da sua desonra. Claro, teve sim muitos que se levantaram como homens de Deus na terra, como mulheres de Deus na terra, pessoas aqui dessa descendência também, que foram boas pessoas, de bom caráter, bons aos olhos do Senhor, pessoas de honra, mas a maioria foram realmente pessoas que ocasionaram muita desonra, infelizmente, por conta desse acontecimento. Então, o que eu percebo aqui é que a palavra de um pai e de uma mãe tem muito peso. Aleluia! Aleluia, Jesus. Hoje, uma avó tem muito peso em cima de seus netos. É algo muito forte. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, quem é mãe aqui? Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma palavra para vocês, algo muito importante. Sempre tomem muito cuidado com o que vocês irão falar para os Aleluia! Porque muitas das vezes os filhos podem acabar cometendo alguma coisa de errado. Isso é normal, isso é bem muito normal. Erros acontecem, o ser humano é falho. Mas muitas das vezes, no calor do momento, vejo pais e mães falando coisas ruins para os seus filhos. Mas não faça isso. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, eles sempre, diariamente, sempre me abençoam, falam coisas boas de mim, sempre me jogam para cima. Aleluia! Falando que eu vou ser um vencedor na vida. E creio que muitos pais aqui e mães fazem isso também com seus filhos. Aleluia! Que irá ter futuramente uma geração próspera, que irá ser uma geração de Deus e que irão falar: glória a Deus, essa geração é uma bênção. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Pais e mães, acredito em vocês irão continuar sempre abençoando os filhos de vocês, sempre deixando eles, sempre pra cima, sempre os abençoando e acreditando que irá ser uma boa geração na terra. Mas o que vejo aqui também, não é apenas que os pais e avós têm que tomar cuidado com o que falam, mas também os filhos, com quais atos têm que ter com seus pais. Meu Deus! O que Cã fez foi um ato de desonra, em fazer fofoca e zombaria de seu pai. Mas o que Sem e Jafé fizeram foi um ato honroso. E Deus que olhou do céu e poderoso! que bênção que é esse Deus na terra. Os dois foram abençoados e nós podemos ver que Deus abençoou a descendência deles. Porque nós temos que tomar cuidado com palavras de maldição, mas também palavras de bênção. Temos aqui exemplos na Bíblia também, de palavras de bênção que acarretaram em gerações incríveis. Por exemplo, Aleluia, Jesus. ele, por exemplo, teve as suas gerações amaldiçoadas, Noé, mas Sem e Jafé, aqui fala na própria Bíblia, que ele abençoou Sem e Jafé. Podemos ver que Jafé teve uma geração extremamente próspera. Aleluia, Foi Jesus. uma geração abençoada. E a Glória. geração de Sem foi a geração que depois de décadas, depois de anos e anos e anos, acarretou na geração que depois foi dar a própria luz, Maria dar a própria luz ao Filho de Deus. Glória. Cristo, Filho de Davi. Ele foi da geração de Sem. Então, assim podemos ver que palavras não só de maldição, mas também de bênção. Oh, glória a Deus. Os filhos também acarretam muitas Deus poderoso, em aleluia! prosperidade, em bênção, em alegria, em bom testemunho, em bom caráter. Então sempre estejam abençoando, mandando palavras de bênção aos seus filhos, mas também aos filhos. Nunca os façam zombaria com ninguém. É mesmo, Jesus. Sempre estejam sempre perante a palavra, Aleluia. a palavra de Deus e a luz, porque isso é sempre muito importante. O Evangelho de Deus e também o bom caráter. Temos exemplo na Bíblia também de Eliseu com a zombaria. Eliseu era um profeta perante Deus. Meu Deus! Jovens zombaram de Eliseu por ser calvo. E Eliseu então lançou uma maldição e uma praga. 2 ursas foram e mataram aquele jovem. Ao todo foram 42 jovens É verdade, apenas por zombaria. Eita, Jesus. Profeta de Deus. Então, na Bíblia, várias vezes relata a intolerância de Deus contra a zombaria e a desordem no meio do seu povo.
Então, sempre esteja consigo, filhos. Meu Deus. Sempre eu consigo. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Ô, glória! Esse é o mandamento de Deus para seu povo e para até os dias de hoje. Sempre seja uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa de Deus. Sempre esteja com Deus onde quer que vá. E Ele te prosperará na terra e te dará muitos anos de vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Sempre pais e mães, abençoe seus filhos. Para filho, você é uma bênção. Filho, você vai conseguir. Filho, você é um Aleluia, Jesus. É verdade, Glória. é desse jeito, meu Deus. Pai, que eu vencedor. Não fala de maldição. Poderoso Deus, aleluia. Fala dos nossos filhos. E que sempre temos, que sempre ler a Bíblia e buscar a Deus para entendermos cada vez mais a palavra de Deus. Porque essa daqui, a Bíblia, é um manual que temos aqui para o mundo inteiro. Inclusive, isso que falei agora. Então, tenha isso na tábua do seu coração, com cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Cada um de vocês. Seja filho, seja pai, seja mãe, seja filha, seja avô, seja avó. Sempre qualquer parente da família, sempre saiba que terá que ser uma família unida e uma família de Deus. E Deus prosperará cada um aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio, papai. Glória.